Oração. E agora estaremos começando aqui. Vou colocar aqui. Bem, agora, pessoal, estaremos começando mais um dia falando a vocês especificamente sobre a conclusão do meu sermão de maturidade. Deixa eu fechar aqui. Conclusão do sermão de maturidade, maturidade cristã. Bem, ao longo desses 8 dias aqui, uma semana, eu estou falando especificamente sobre a maturidade cristã. E eu venho falando a vocês que é um plano de Deus que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas cresçam, que elas nasçam, cresçam, e também que as pessoas possam se desenvolver amadurecendo. Também falei a vocês que para amadurecer você precisa se alimentar, precisa também permitir que outras pessoas alimentem você. E falei a vocês que pessoas que são maduras, elas sabem se comportar, elas sabem chegar, sabem sair e elas começam a se comportar da forma correta. Hoje quero falar a vocês sobre como devemos saber, como devemos nos multiplicar. Pessoas que amadurecem não só são aquelas que recebem, mas são aquelas que se multiplicam, são aquelas pessoas que propagam à frente a bênção. E o texto base para minha mensagem de hoje encontra-se em João capítulo 15, versículo 8, que diz assim, ó, não, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Deus é glorificado em quê? Como é que você faz com que Deus seja honrado? Como é que você faz com que Deus seja glorificado? Quando você dá o quê? Muito fruto. Bem, como saber se sua vida espiritual, como saber se as coisas que você faz estão agradando ao Senhor? Quando você dá muito fruto. Como saber se você está agradando a Deus? Quando você dá muito fruto. Imagine só, e eu quero aqui lembrar você que houve certa vez em que Jesus amaldiçoou uma pequena árvore. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Jesus amaldiçoou a figueira porque a figueira aparentava dar frutos. E quando ele chegou perto, que ele estava com fome, que ele queria comer ali, ele percebeu que aquela árvore não estava com nenhum fruto, mas ela aparentava dar frutos. Então Jesus fez com que aquela árvore ficasse seca, destruiu ela. Qual é o momento em que Deus não vai gostar da sua vida? Quando você se tornar um irmão que só vive de aparência. Quando você se tornar um irmão que não dá fruto, mas é um irmão que está indo na igreja, um irmão que está lá, arruma direitinho, avalia as coisas, mas esse irmão mesmo, ele não está dando fruto. Bem, dessa forma, o irmão não agrada ao Senhor e ele não frutifica, e esse irmão, ele não, nós chamamos, né, na terminologia teológica, de transbordar. O irmão não encheu-se de Cristo e, por consequência, ele não passa Cristo para os outros. Toda vez, e vocês têm percebido que eu tenho falado a vocês que eu não quero que vocês sejam irmãos papa-sermão. Eu não quero que vocês sejam irmãos que só vêm aqui, ouvem a mensagem e continuem sua vida. Eu quero que a mensagem que eu estou fazendo seja um ativo para você. Ou seja, que vocês possam pegar essa mensagem e levar a outra pessoa para que essa mensagem renda dividendos, para que essa mensagem cresça. Não só, por isso que eu coloquei os vídeos aqui no meu YouTube, para que ela possa pegar uma proporção maior do que só o nosso núcleo aqui, mas também que você traga outras pessoas. Lembre-se do que eu falei, trazer outras pessoas é garantir com que você mesmo permaneça. E sabendo disso, pessoas maduras, elas se multiplicam. Tem gente, eu falei ontem, foi no meu sermão, tem gente que não quer ter filhos porque a sua vida é tanto desgraçada que ele não quer propagar essa desgraça. Ele já está tão infeliz na sua própria vida e ele percebe que não é uma bênção e por isso que ele não quer ter filhos, sabe? Salvo, obviamente, as pessoas que
não tem condições, as pessoas que estão doentes e assim por diante. Mas tem gente que tem todas as ferramentas, tá tudo bom, mas ele decidiu não ter filhos. Por quê? Porque, de fato, ele deve ter algum problema emocional e psicológico. E esse problema trava a vida dele e não deixa ele desenvolver. Como é que eu faço, pastor? Eu começo a me desenvolver e a me multiplicar em outras pessoas. O cristão que não se multiplica, o irmão que não se multiplica. E às vezes eu leio algumas coisas aqui e durante a própria leitura eu escrevo aqui. Ontem mesmo eu abri o computador meu e eu estava lendo o livro e escrevendo algumas coisas que eu quero publicar. Irmãos, eu tenho que crescer. Eu tenho que desenvolver, porque toda semente só tem uma coisa a fazer: desenvolver-se, crescer. Você é um irmão que só tem um objetivo: crescer. Se você não cresce, você está fadado ao fracasso. Quem não se aprimora, quem não cresce, quem não se desenvolve, ou melhor dizendo, quem não se multiplica de acordo com o texto bíblico, não glorifica a Deus. Olha que o texto bíblico diz: nisto é que é glorificado meu Pai. No que é que Deus fica feliz? Quando vocês dão muito fruto. E assim vocês serão os meus discípulos. Quem é discípulo de Deus? Quem dá fruto. Então, a igreja que não batiza novas pessoas, ela está com problema no útero. Ela está doente. A igreja que não leva novas pessoas aos pés de Jesus, ela está doente. Você é a igreja. O irmão que passa a vida toda, passa o ano todo, mas não impacta outras vidas com aquilo que ele foi impactado ao longo do ano todo, que é a presença de Deus, esse irmão está com problema no útero. Logo, esse irmão não glorifica a Deus. O que dizer de um cristão que passa a vida sem glorificar o Senhor? O que dizer de um cristão que passa a vida sem frutificar as coisas de Deus? O que dizer desse cristão? Bem, esse cristão talvez não seja cristão. Talvez ele esteja aquém daquilo que Deus quer. Então, por isso, como último item de meu sermão, para que você amadureça, você precisa procurar uma pessoa para você se tornar mentor dela, treinar essa pessoa. Por exemplo, quando você está numa igreja muito rasa, com irmãos muito rasos, você percebe que esses irmãos, eles acabam deixando o departamento por diversos motivos, mas eles não treinam novas pessoas. Eu não sei se essa é uma realidade sua, eu quero que você avalie isso daí. Quando o pastor está na igreja, quando o irmão está, tudo prospera, as coisas estão, o irmão é líder do departamento, o negócio acontece. Mas o dia que aquele irmão não está, a igreja vai assim, ó, puf, o pastor foi embora, puf, a igreja caiu, não deu certo, puf, as coisas mudam. Por que isso acontece? Porque no processo de maturidade, muitos esquecem que eles devem se multiplicar. E eu sempre digo a algumas pessoas, se você quer sair do seu departamento e seguir sua vida, ou não ser mais líder do departamento, sem problema. Só não deixe a igreja órfã. Treine alguém ao longo do ano que seja tão boa quanto você e coloque essa pessoa para ficar no seu lugar. Tá tudo certo para mim. Agora, você sair do departamento e deixar o departamento sem ninguém, deixar a igreja no chão, deixar o departamento sem desenvolver-se, isso não é coerente. Então você tem que voltar e você tem que pegar o seu talento e multiplicar o seu talento, porque esse foi o questionamento do fazendeiro, que é o próprio Deus, quando deu a parábola dos talentos ali. Tem gente que não está multiplicando os seus talentos. Essas pessoas estão fadadas ao fracasso. Essas pessoas vão perder. E por isso eu coloquei aqui como último item de meu sermão que você deve saber multiplicar-se. Como pastor, eu devo me multiplicar? Primeira forma, dar fruto e reproduzir-se. Multiplicar é dar fruto. Se você é uma árvore que Deus plantou no matiz dele e você não está dando fruto, eu já sei o que eu tenho que fazer. Aquela árvore que não dá fruto, ele o quê? Ele o corta. O irmão que não está dando fruto, ele não só está perdendo,
mas ele não tem fruto nem para si. O irmão que não está dando fruto, ele não presta. A lavoura que não produz o alimento, não produz ali o fruto da sua lavoura, toca fogo nela todinha. Por quê? Porque é prejuízo na certa. Lavoura que não dá fruto, lavoura que não dá o fruto, ela é um prejuízo enorme. Por quê? Porque espera-se que o irmão dê fruto, espera-se que o irmão se multiplique, mas o irmão não está se multiplicando. Então, ele tem que vir cortar você mesmo, irmão. Não é para você estar num ambiente em que você não está crescendo, em que você não está frutificando. Não é para estar nesse ambiente. Eu quero chamar a sua atenção para que você volte para as coisas do Senhor a dar frutos. Por exemplo, qual foi a última vez que você deu um estudo bíblico? Qual foi a última vez que você levou uma pessoa aos pés de Jesus? Qual foi a última vez que você aprendeu para si para abençoar outro? Qual foi a última vez que você pregou na igreja? Qual foi a última vez que você ajudou na obra de Cristo? Sabe, irmãos, alguns vão dizer para mim: ah, pastor, mas eu ajudo com meus dízimos, com as minhas ofertas. De fato, isso é uma excelente ajuda. Mas imagine só uma Ferrari, que é um carro muito veloz, andando somente a 30 por hora. Você acha que seria digno uma Ferrari só andando bem devagarzinho, sendo que ela pode andar muito mais? Você acha coerente um irmão que tem o conhecimento que você tem, que tem a sabedoria que você tem, que pode ser bênção para muitas pessoas, não o faz? Você é como se fosse uma Ferrari que está andando muito devagar. Você está aquém daquilo que o Senhor quer. Tem gente que dá somente um dedinho para Deus, quando que ele quer tudo, ele quer o coração, quer o corpo, quer tudo. Daí a importância de você compreender o que estamos fazendo aqui. Oi, Deus te abençoe. Senta aí. Bem, devemos saber como nos multiplicar. O fruto, o fruto de uma árvore é, o fruto de uma árvore ela se torna uma outra árvore. O que é um fruto? Nada mais é do que uma árvore no futuro. Um fruto é uma árvore no futuro. Só que tem gente que está comendo o fruto e não está multiplicando. Qual é a fórmula de alguém que vai perder? Ele recebe o fruto, come o fruto. A fórmula é essa. Você recebe o fruto, você come o fruto. Toda vez que você recebe o dinheiro no final do mês, você come o dinheiro. É um fruto. E quando você percebe, você está sem dinheiro no final do mês e você tem que procurar mais serviço, mais trabalho para repor esse dinheiro porque você está comendo o fruto. Você é péssimo em gerir suas finanças, ou melhor dizendo, gerir a sua prosperidade. Você é péssimo em gerir ali o fruto que Deus dá. E por isso, todas as vezes você fica sem dinheiro comendo o fruto que Deus está te dando, porque você não sabe multiplicar o fruto. Você não sabe investir. E eu penso que o maior investimento é investir em si. Por quê? Porque esse é um investimento muito bom, já que você não tem tanto dinheiro. E faça investimentos eternos. Por isso a importância de você compreender que o fruto de uma árvore é gerar outra árvore. E eu coloquei aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei nesse lugar aqui. Eu lembro que eu coloquei aqui alguns pilares do fruto, como, deixa eu ver. Bem, eu não estou encontrando aqui, mas existem regras do fruto, viver por princípios, como fazem os judeus, ter tarefas, o que transforma são essas microtarefas aí, isso são gerar novos frutos. Mas o autor, ele declara, tem um autor que eu gosto muito, eu estava procurando ele aqui, é o Gustavo Cerbasi. E logo quando eu casei com a Débora, eu falei para a Débora, você vai ter tudo que você quiser nessa casa.
mas nós vamos pagar à vista. Porque meu pai falou, tem, compra, não tem, não compra. E a gente tinha uma política, e nós temos aqui em casa uma política de pagar as coisas à vista. E eu lembro que no início do meu ministério, nós só tínhamos aqui dentro de casa o quê? Eu comprei sofá, a cama, geladeira, fogão, o hacker e as coisas lá e a máquina de lavar. E eu lembro que quando eu comprei isso daí, faltava comprar e mobiliar o resto da casa, né? Comprar o sofá. E nós ficamos por um tempo sem sofá aqui em casa por conta da nossa política de não nos endividar quando casássemos. E a gente casou e não teve nenhuma dívida. E aí então nós pagamos um preço que foi ficar sem a harmonia da sala por um período de pelo menos ali uns 6 meses a um ano. Nós ficamos ali sem nada. Débora morria de vergonha se algum irmão viesse aqui em casa. E se vier o irmão, vai sentar aqui na mesa. Vida que segue. Sabe, irmãos? Essa política de dar frutos é de não comer o fruto. Essa política de que você tem um fruto e esse fruto vai ser uma árvore no futuro. E essa árvore, desta árvore, é que você irá colher todos os outros frutos. Aqui em casa, nós temos uma organização que eu e a Débora, nós vivemos 100% do meu salário, e a Débora é professora, e o salário dela nós guardamos. Para quê? Para que na época que nós tivéssemos o nosso primeiro bebê, a Débora pudesse sair do serviço, porque era um serviço integral, de manhã até de noite, e ela pudesse sair do serviço e com esse dinheiro, nós conseguimos pagar a própria Débora, a própria mãe, para cuidar dos seus próprios filhos. Ou seja, que o dinheiro, ao longo dos anos que nós estávamos guardando, estivesse sendo reinvestido todas as vezes, 13º nosso, todos os valores sendo reinvestido, e por consequência, quando nós tivéssemos, nós nos programamos para ter os meninos, quando tivéssemos os meninos, a Débora ia sair do serviço, e aí, então, nós íamos pagar a própria Débora, minha esposa, para cuidar das crianças. Ou seja, ela ia ter uma renda eterna. Porém, Débora, as coisas foram mudando, Débora gostou do serviço, do trabalho e tudo, e a minha esposa trabalha das 7 da manhã até às 11h30 numa rede adventista, ou rede adventista, ela trabalhava na adventista, agora ela trabalha na prefeitura. É concursada da prefeitura. E como é um período pequeno, meio período, ela decidiu estar trabalhando. E por que de tudo isso? Porque nós pegamos o fruto e nós reinvestimos o fruto para ser uma bênção. Bem, o fruto de uma árvore é uma outra árvore. O fruto de um cristão é um outro cristão, irmão. Quando você gera um novo cristão, quando você é uma árvore, o seu fruto é gerar um novo cristão. Daí a importância de você compreender que devemos nos multiplicar. André, por exemplo, e eu vejo sempre a irmã aqui sendo uma espécie de André, porque ela sempre dá coisas para as pessoas, ela leva Jesus até as pessoas, e aí então, o que acontece? André levou o seu irmão Pedro a Jesus Cristo. E por isso eu abro um texto bíblico e compartilho com vocês aqui. O texto de João, capítulo 1, versículo 41. Diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Veja como o próprio texto bíblico fala que Pedro, ele recebeu a porção de Jesus e ele levou esses frutos a outras pessoas. João capítulo 1, versículo 41 diz assim, ó: este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhes: achemos o Messias, que é traduzido como Cristo. Veja que a primeira coisa que André fez foi comunicar a Simão Pedro, comunicar a ele o quê? Que ele pudesse achar a Jesus. Ele levou, ele propagou, ele fez do seu irmão
alguém que estivesse na caminhada. Eu gosto muito, eu acho que essa é a única série que eu assisti, eu não lembro, não, teve alguma outra série que eu assisti? Eu acho que sempre foi essa. Eu acho que eu assisti uma só. Eu gostei muito de Star Trek. Star Trek é uma série que fala sobre uma nave que está explorando o universo. E eu fico fascinado com essas novas tecnologias e de explorar o universo, de ir além. E por isso, ele tem uma frase que faz muito sentido: indo aonde nenhum homem jamais esteve, indo propagar, indo levar adiante. O fruto de um cristão é um outro cristão, indo à frente. E se você quer ser uma bênção, se você quer ser um irmão que é maduro, então você precisa se multiplicar, querido irmão. Multiplique-se. E não só isso. André levou o seu irmão, Pedro, até Jesus Cristo. E Pedro converteu 3.000 pessoas no dia do Pentecostes, conforme nós lemos aqui na palavra. Ele converteu novas pessoas, ele levou novas pessoas a Jesus. Ou seja, devemos saber como nos multiplicar. Você precisa se multiplicar. Você precisa ter outras pessoas para te ajudar no departamento. Você não pode ser o centro do seu departamento. Você tem que ter outras pessoas que te apoiem no processo. Dentro de casa, você tem que ter outras pessoas para te apoiar. Você tem que se multiplicar nos outros. Ai, pastor, só eu que faço tudo sozinho. Eu que faço as coisas. Então, está na hora de você aprender a técnica de alguém que é maduro. Se multiplicar, dar tarefas, desenvolver novas pessoas. Por exemplo, eu sempre digo aos nossos líderes que entre nós gastarmos dinheiro numa grande programação, e eu acho que isso deve ser feito até um certo ponto. Ai, vamos trazer um cantor bom, vamos gastar um dinheiro com isso, aquilo, outro. Que tal, então, nós treinarmos a nossa juventude, os nossos irmãos, para que eles sejam cantores? Por quê? Porque nenhuma organização pode ser melhor do que as pessoas que estão lá dentro. Então, se eu elevo o nível das pessoas, a organização também será maior. Se eu começar a comprar instrumento agora para os jovens, se eu começar a comprar violão, se eu começar agora a treiná-los, se eu começar a colocar eles para pregar, se eu começar a desenvolvê-los, nossa igreja será mais forte. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós chegamos mais rápido. Juntos chegamos primeiro. Junto é que o negócio acontece quando você agrega valor. E daí a importância de você compreender e viver no sistema de que eu devo dar frutos. Como é que é isso, pastor? Veja só, quando você fizer, por exemplo, uma programação em sua igreja, um culto, alguma coisa, agregue valor ao seu programa quando você desenvolve atributos dentro do seu próprio departamento para outros departamentos. Por exemplo, vou fazer uma vigília, chama o Ministério Jovem para compor junto com você, mesmo que a vigília seja do departamento da ação social, da ASA, né? Vou fazer um programa do Ministério da Mulher, agregue valor chamando o Ministério da Família para estar junto. Você precisa agregar valor com outros departamentos. Por quê? Porque você vai se multiplicar nesses outros departamentos. E se você entender o que eu estou falando, que a fórmula mágica está na multiplicação, tudo vai se tornar exponencial na sua vida. Se é um irmão 0,3 que casou com outro irmão 0,3, um outro irmão 0,7 que é melhor, esses dois somando não dá nenhum. Ainda assim, eles estão caindo. Um irmão que é mais forte casou com uma irmã que é mais fraca, ele sempre vai ter que dar energia para essa irmã, porque ela não está crescendo. Então, você precisa fazer com que os dois cresçam, com que os dois estejam no mesmo nível, para não ser o jugo desigual e para não ter um desbalanço aqui. Quando os dois estão juntos, então eles vão se multiplicar e eles vão se tornar melhores. Por isso a importância, e eu vou falar em algum outro momento sobre esse tema de multiplicação aqui. Perceba, querido irmão, que os crentes primitivos, eles mantinham a multiplicação. E eu sou fã desse negócio de se multiplicar. Eu não sou fã em diminuir,
porque um que diminui o outro vai acabar algum dia. Eu não sou fã de alguém que soma, ele está somando comigo. Se somar, não cresce, entendeu? Trabalhador, ele não fica rico. Quem fica rico é aquele que sabe multiplicar o seu dinheiro, é aquele que sabe se multiplicar. E aí é importante. Não, ele está trabalhando, trabalhando. O trabalhador nunca prospera. O que prospera é aquele que sabe multiplicar. E daí a importância de você compreender essa ideia aqui de multiplicar em outras pessoas. Como eu falo isso, irmãos? O texto diz em Atos capítulo 6, versículo 7: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Veja que o texto bíblico diz que eles faziam o quê? Eles multiplicavam-se. Pedro prega um sermão, 3.000 pessoas se convertem. Antes disso, André vai lá e fala para Pedro sobre Jesus, e os dois, em uma unidade, eles vão lá, buscam a Jesus. Aprenderam de Jesus, agora Pedro vai, longe de André, prega um sermão, 3.000 pessoas se convertem. Agora, essa galera toda que se converteu, ela crescia a palavra, ela se multiplicava, e Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Ou seja, antes era só Pedro e André, agora Pedro prega um sermão de 3.000, 3.000 se converte, e agora essa galera começa a se multiplicar. É vezes. Ela começa a se multiplicar, e ao se multiplicar os discípulos, o número dos discípulos, que antes era só 12, agora se multiplica o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até os sacerdotes, e grande parte dos sacerdotes, a gente sempre lê os sacerdotes como pessoas mais, eles não aceitavam, eles eram ruins, os escribas, os fariseus, mas os sacerdotes, tinha muito dele, o texto bíblico diz, grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Grande parte dos irmãos que estão aqui no Go Six vão se multiplicar. Grande parte de vocês que estão me ouvindo vão trazer novas pessoas, vão se multiplicar, vão desenvolver, vão pegar do meu sermão e fazer uma bênção na vida de outras pessoas. Vão pegar essa palavra, vão se aprofundar e vão fazer dela uma semente, 100 novas sementes. Uma semente que eu estou falando aqui, 60 novas sementes. Eu julgo, e eu em meus sermões, que eu sou o cara da semente. E eu vou pegar as minhas sementes e vou lançar sobre vocês. Eu pego o meu sermão, aquilo que Deus me deu, e eu lanço sobre vocês, para que essa mensagem, para que essa semente possa começar a crescer. Só que é o seguinte, semente só cresce no solo. Bom, eu estou tentando lançar no seu coração aqui, para que essa semente cresça. Porque se não for no coração, se só ficar no campo cognitivo, se só ficar aqui na sua mente o sermão, você vai esquecer do meu sermão, ele não vai fazer mais sentido daqui a um mês, porque você nem vai lembrar, porque você não colocou a semente no lugar certo, que é na terra. Eu quero que você ouça a minha mensagem e faça uma reflexão sobre ela. Será que eu estou multiplicando porque o texto bíblico diz o quê? Nisto é glorificado meu Pai. Glorificado em quê? Como é que eu glorifico Deus? O que que Deus fica feliz? Como é que eu faço Deus ficar feliz? Glorificar o meu Pai. Que deis muito fruto. E assim sereis o quê? Os meus discípulos. Como é que eu me torno discípulo de Deus? Quando eu multiplico as coisas. Quando eu dou muito fruto. E por fim, eu concluo dizendo a você que crentes que produzem, prosperam e crescem. Árvore que produz, ela é uma árvore próspera. Ela cresce, ela dá mais, ela se multiplica. Ou seja, foi plantado um grão ali um grão de maçã, a macieira cresceu e essa macieira deu um monte de maçãs e dentro dessas maçãs que ela deu tem um monte de semente. Ou seja, aquela macieira se tornou uma bênção para outras macieiras. Por quê? Porque ela trouxe vida. Você tem trazido vida para sua casa. Você tem trazido luz para a sua vida. Você tem trazido luz para dentro da igreja. Você tem multiplicado na vida de outras pessoas. Quando você olha para o lado, se você é líder de departamento,
Tem alguém que você vai deixar? Tem algum departamento que você vai deixar que esse irmão fique no seu lugar? Bem, são coisas que a maturidade te faz perceber aonde você está errando e te faz corrigir a rota. Somente a maturidade vai te trazer isso. Eu sei que você pode dizer, não, pastor, prega um sermão, que Deus me ama, que tudo vai prosperar, que as coisas vão dar certo na minha vida e tudo mais. Isso é coisa de menino. Maduro é aquele que, em vez de estar recebendo, é aquele que doa. Maduro é, como o texto bíblico diz, melhor é doar do que receber. Por que melhor é doar do que receber? Porque melhor é abençoar do que você receber. Porque quem recebe está numa condição ruim de ter que receber. Melhor é o cara que ele tem para si e ele pode abençoar outros. Você não pode estar numa condição de que só recebe a palavra. Você não pode estar numa condição de que só vem aqui no Gol Six e come a palavra, o Papa Sermão. Você precisa estar na condição melhor. Qual é a condição melhor? De que eu, a cada manhã, busco a presença do Espírito, venho aqui e agora eu vou e dou a palavra para outras pessoas. Eu multiplico a minha vida na vida de outras pessoas. Por isso, eu concluo deixando claro a vocês, como quinto item, crentes que reproduzem são crentes que prosperam, são crentes que crescem. E eu quero que você prospere, eu quero que você cresça. Por quê? Porque eu concluo na minha pregação aqui que é preciso conferir todas as devoções. Por exemplo, ter teu culto como ele está. Qual é a devoção do teu culto? O teu viver como ele está. O teu testemunho como ele está. Eu também concluo aqui como você está correspondendo a esse chamado que eu estou fazendo aqui para você, que não é meu, lembre-se, eu sou só a colher do pedreiro, quem vai fazer a obra é o Senhor. Como é que você está respondendo a esse chamado? Porque pessoas maduras entendem o que eu estou falando e respondem positivamente. Vida ou morte, qual delas vai escolher? Escolha a vida, para que você viva. É essa a ideia. De que você, quando olhar o meu sermão, você faça uma ideia clássica de que eu preciso arrumar minha vida, eu preciso melhorar, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer, eu preciso me comportar bem, eu preciso me multiplicar, porque pessoas maduras assim fazem. Bem, eu quero que você volte aos princípios básicos de crescimento. Quais são os princípios básicos de crescimento que eu coloquei no meu sermão? Nascimento, você já nasceu na fé? Crescimento, você está crescendo em Deus e agora, além do crescimento, vem a maturidade. Quem é que cresce? Quem é menino? Menina que está crescendo. Quem é que nasce? Quem é bebê ainda? Quem está no útero ainda? Ele está nascendo. Só se você já se batizou, você já nasceu na fé, você conhece a Cristo, você cresceu pela palavra que ele tem te dado. Aí a pergunta é: você é um irmão maduro? Você compreende o que deve fazer com isso? Maturidade é saber fazer, é saber você fazer o bem com aquilo que fizeram com você. Como é que é isso, pastor? Fizeram uma coisa ruim, o que que você vai fazer com essa coisa ruim? Você tem que começar a bater ela, porque maduro é aquele que sabe fazer com o que fizeram com você. Isso é sabedoria. E aí eu quero terminar dizendo a você: tornemo-nos cristãos maduros. Amadureça, irmão, porque se você não amadurecer, logo esse fruto verde ele não serve para comer. Logo você não vai servir para a lavoura, se você não der esse fruto. E você vai ser o quê? Cortado. O irmão que não está na igreja ajudando, logo vai esfriar na fé. E aí vai ser o quê? Ceifado, porque não está dando fruto. Bem, esse será o ranger de dente de muitas pessoas lá no céu. Por quê? Porque Filipe já disse que era no caminho de Emaús que ele recebia a presença do Espírito Santo. Era quando ele abençoava pessoas que ele mesmo, Filipe, era abençoado. Lembra do caminho de Emaús? Filipe estava andando no caminho de Emaús, chegou no meio do caminho, viu o eunuco lia a Bíblia e falou assim: mas eu não entendo o que está escrito aqui, porque não tem ninguém que te ensine. Eu estou aqui, venha aqui e vou te ensinar. Ele ensinou a Bíblia para o eunuco, batizou o eunuco ali mesmo, no caminho de Emaús. O eunuco foi para a Etiópia pregar o evangelho lá para a terra dele e Filipe continuou.
Deus pegou Filipe, teletransportou Filipe para casa de um velhinho lá, ele pregou o evangelho pro velhinho antes dele morrer e salvou o cara. Deus foi lá e mandou ele para uma outra cidade e ele foi uma bênção. Ele estava no caminho de Emaús, na jornada, e por conta disso, Deus usou. Se coloque no caminho em que Deus vai te usar. Se exponha. E se você fizer isso, certamente você se tornará uma bênção e você vai se multiplicar. Por isso, eu coloquei no meu sermão como título: O que precisamos para saber crescer? E aí eu estabeleço aqui as ordens do que é preciso saber para crescer. Que Deus ajude você, que essa mensagem possa ser uma mensagem de edificação, de transformação e de ativação em você. Eu quero somente ligar o isqueiro e botar fogo em você, para você queimar para o Senhor, para que o Espírito toque em você e queime você, para você sair dessa mornidão, sair dessa frieza de alma, sair desse estilo de vida que não está fazendo você crescer. Não deixe a bênção passar. Recebeu a bênção? Você vai pegar agora e guardar no seu coração. Não deixe a bênção ser roubada pelo inimigo. Por quê? Porque as sementes estão sendo jogadas no seu coração. Vai vir o gavião e vai querer comer as sementes. Vão vir os problemas e nessa semente o sol vai queimar e vai queimar a plantinha. Você tem que revirar a terra do seu coração e ver, Senhor, o que eu preciso fazer mais? Eu já aprendi pela palavra, e você pode rever os meus sermões através do YouTube. Lá eu já entendi pela palavra o que devo fazer, Senhor. E agora me dê as condições. Mas olha, se você não tiver as condições, você vai fazer assim mesmo. Por quê? Porque não espere ter condições para você fazer. Vai e faz, irmão, e cresce. Desenvolve. Se a terra não está adubada, se tudo não está pronto, vai e começa a colocar e aprofundar mais suas raízes, para você pegar água lá embaixo, para você pegar mais coisas lá embaixo. Se você compreender o que estou falando, se você se multiplicar, certamente você se tornará um irmão mais maduro, que cresce e que prospera a vida do reino de Cristo. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo dê essa iluminação à sua mente para o dia de hoje. Nós teremos uma oração final. E enquanto a irmã estiver orando, eu quero que você também se una a nós em oração, pois queremos a busca do Espírito Santo sobre nossa vida. Vamos orar. Bondoso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por esse sermão. Obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Pai, por tudo. Esse é um grande ensinamento, Pai, que nós estamos precisando nas nossas vidas, Pai. É aprender isso, meu Pai, que a gente aprende na igreja e não deixar guardado no baú. Que a gente chega em casa, acha que só o sermão que a gente ouviu está pronto, que a gente vai crescer. Me ensina, Senhor, a crescer na vida, a aplicar esse ensinamento nas nossas vidas, no dia a dia, no lugar onde nós moramos. Eu moro aqui, por exemplo, nesse prédio, tem um terreno germinado para plantar, Pai, mas eu não consigo plantar nada. Portanto, Pai, esse sermão valeu para mim poder sair em campo a partir de hoje e usar essa semente e ser uma árvore frutífica, Pai, não ser uma árvore estagnada, aquela figueira que foi amaldiçoada por Jesus. Parecia bonita, mas não produzia nada. E eu sou desse tipo, Pai. Pareço aquele envolto todo, aquele pacote bonito, mas não produz nada para o Senhor. Portanto, Pai, hoje o Senhor me deu uma sacudidela que eu vou te contar. Eu estou me sentindo um lixo diante desse sermão, porque o tempo todo que eu estou na igreja, até agora, Pai, eu tento, mas nunca trago ninguém. Indico, mas nunca trouxe ninguém para o Senhor que eu tenha dado assim, estudo bíblico, coisa e tal. Por exemplo, eu já mandei o link do GoSeek para muitas pessoas, várias aqui no Brasil, mas ninguém tem condição de entrar, Pai, que isso é aquilo, que tem o horário, não sei o que tem, eu já estou em várias orações,
Pai, mas eu gostaria tanto que essas pessoas tivessem presente o mesmo alimento que eu estou comendo, eu gostaria que outras pessoas se alimentassem também, que isso seria muito importante para elas, Pai. Mas, enfim, Pai, um dia isso vai acontecer, dela ser fisgada por esse gosto. Pai querido, obrigada por esse servo seu. Eu não vou chamar profeta, porque hoje em dia a palavra profeta não tá se usando, não é muito. Isso foi no passado, mas hoje em dia esse pastor é um profeta nas nossas vidas, Senhor. E tudo que ele ensina, Pai, parece que é aquilo que a gente estava precisando para ser encaminhado nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe grandemente esse seu servo, Pai, a família deles, os filhos, a esposa, o seu ministério, Pai, porque eu vou te contar, parece que cada dia ele está enchendo nossos pratos de alimentação, aquela alimentação que a gente precisa, Pai. Vou te contar, nós somos um servo privilegiado, que nós temos sempre filhos, servo seu, que está nos alimentando espiritualmente. Cada dia que a gente tem vontade de pegar esse sermão, botar tudo para não perder, porque a gente tem medo um dia o YouTube tirar do ar e a gente não ouvir mais. Isso é muito importante para as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por isso. Agradeço também, ó Pai, pela vida da a irmã Roseli, porque é ela que é o sustentáculo que dá a ideia de continuar o GOSIC, Pai. Eu agradeço, Pai, que Deus abençoe ela grandemente, a casa dela, o esposo dela, os filhos, o filho que está na Argentina, a filha que está morando aqui com ela na América. Pai, proteja todos eles, dê a benção, Pai, cada dia, que seja a chuva de bênção na casa deles. É a saúde também para continuar essa jornada. Também a todos os irmãos, o Pai que está presente aqui, tipo a Irene, o irmão Jackson, que me deu um presentão essa semana, irmão, Deus te abençoe, vou te contar, ganhei a semana, muito obrigado. E também a todos os irmãos presentes aqui e seus familiares aqui na América, no Brasil, Pai, abençoa cada um deles, Senhor, que seja a benção, essas bênçãos de saúde, aqueles que estão doentes, que estão pedindo orações, Pai, para aqueles que estão doentes, Pai, estenda, Pai, as suas mãos poderosas em cima dessas pessoas nos hospitais, do leito, do UTI, e outras coisas mais. O irmão Carlos Pimentel, que há um tempo que a gente não está mais aqui, porque ele está se recuperando, se tratando da sua saúde, Pai. Que o Senhor esteja com ele na casa dele hoje e sempre, que proteja ele, a família dele, as filhas, a esposa e o trabalho dele, Pai. Que ele esteja, se recupere para ele voltar. Estou com saudade de ouvir a voz dele também. Como também do pastor Wallace, Pai. Eu gosto de ouvir a voz de todas essas pessoas. São pessoas que nos alimentam, Pai, espiritualmente. É o pão, nosso pão de cada dia, que nós crescemos ouvindo essas pessoas, que a gente tem o ânimo de vencer essa batalha. Que o Senhor hoje me dê, Pai, condição de eu falar de Ti, pelo menos. Eu estou tentando convencer uma menina para vir para a tua casa, Pai, que ela acha que trabalhar no sábado, o filho dela ela quer que vá para a igreja para ter uma noção religiosa saudável, mas ela não quer. Já falei com ela essa semana que ela que tem que ir, ela tem que ser o exemplo tem que começar por ela. Como é que ela tem que mandar o filho com outra pessoa e ela não vá? Que ela conversar com Deus, que Deus vai dar esse dinheiro para ela do sábado, que sempre aconteceu comigo também. Eu tinha que trabalhar no sábado, mas o Senhor me deu que o dinheiro não vai faltar se a gente entregar o sábado para o Senhor. E também, oh Pai, eu peço obrigado pelo dia de hoje, eu peço muito obrigado
Até aqui o Senhor veio comigo. Até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor não deixou faltar nada. O Senhor não deixou faltar comida, moradia, não deixou faltar saúde. O Senhor não deixou faltar nada, Pai. Obrigada, Senhor, por isso. O Senhor está sempre do meu lado. O Senhor está me carregando do lado. Obrigada, Pai, por o Senhor ter me mostrado aquela senhora. Pena que eu não tinha nenhum folheto comigo para entregar ela essa semana, Senhor. Assim como o irmão Jacques me abençoou, o Senhor me deu condição de abençoar outra pessoa, Pai. Engraçado, Pai. Em vez de eu orar por ela, ela que orou por mim, Pai. Mas foi muito interessante, Pai. Como é que o Senhor me conduziu naquele lugar, naquele instante? Eu fui fazer uma coisa e o Senhor me mostra outra coisa. O Senhor é muito importante, Pai. Obrigada pelos seus ensinamentos. Obrigada, Pai, pelas suas condições de me mostrar o caminho certo que eu tenho que seguir. É isso que o pastor está ensinando aqui. Eu tenho que plantar minha semente, não é ficar andando, zanzando pela rua. Pai querido, eu estou muito feliz de ter esses irmãos para me ensinar. Com a idade que tenho, eu não aprendi nada ainda, Pai. Eu só fiquei vagando, conforme o pastor fala, o pastor Anderson fala do papel que vai para um lado, para o outro, e não aprende nada, o vento leva. Ô, Santo Deus, Pai Altíssimo, me ajuda, me proteja, me abra a minha mente, abra minhas fronteiras, Pai, alarga minhas fronteiras, Senhor, para me poder falar como todas as pessoas falam com as outras pessoas. Não tem trepidez e não timidez de falar de Ti, Pai, com as pessoas. E é tão bom falar de Ti com as pessoas. Me faça, Pai, tipo o André que foi correndo falar com Pedro, que tinha conhecido Jesus. Pai querido, só assim, Pai, nós vamos conseguir, quando chegar perto, na frente do Senhor, mostrar que é o servo que trabalhou, senão, meu Pai, nós vamos ser podados, eu vou ser podado igual a figueira, eu não quero ser isso, Pai, eu quero estar do lado de Ti. É tão bom saber essa história que conta do Senhor, das pessoas que já teve visões de Ti, no reino celestial, Pai. Eu não quero ficar nessa manjedão aqui embaixo, não. É tão triste aqui, Pai. Aqui não tem nada que nos alegra de estar aqui. Nós estamos aqui cumprindo uma missão. Nós viemos aqui cumprir uma missão e não para estar aqui. Então, não devemos batalhar para estar aqui nesse lugar. Nós devemos trabalhar para estar a gargalhar o vaga no teu reino, Senhor, e não aqui embaixo, porque aqui embaixo não tem nada de bom que serva para a gente. Pai, muito obrigada, Pai, porque hoje é um dia muito importante para mim. Eu não queria chegar até aquele dia, mas o Senhor tem um plano para mim. Eu não sei que plano o Senhor tem para mim, mas o Senhor tem um plano. Então, eu quero que o Senhor me mostre esse plano. Qual o plano que o Senhor tem para mim? Plano A, plano B, plano C? Eu não sei. Mas o Senhor sabe. O Senhor está sempre me carregando no colo, me tirando das emboscadas, me tirando das embrulhadas. Mas o Senhor tem um plano para mim. Então, eu quero que o Senhor me mostre hoje, meu Pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor almeja? Se o Senhor me tem aqui nesse mundo até hoje, é porque o Senhor tem um plano. Então, eu peço para Ti, me mostre esse plano. Eu não quero ser um servo inútil, aquele que enterrou os talentos. Pai, eu deixo eu falar de Ti, eu vou na igreja, ajudo, mas não é isso que o Senhor quer. Tem alguma coisa faltando na minha vida que o Senhor quer que eu atue, e eu não estou atuando. Isso eu pedi para orar hoje. Eu quero que o Senhor me mostre, Pai, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça para te servir. Eu não sei, até agora eu não descobri, Pai. Estou bastante tempo na igreja, Pai. Eu me tornei adventista em 2006, Pai. Mas até agora eu não consegui descobrir, já fiz curso, já estudei, mas até agora não atuei em nada, Pai. Me ajuda, Pai. Eu não quero ser esse servo inútil.
E hoje eu vou orar o Pai Nosso, Pai, porque, porque hoje é um dia importante. Pai nosso que está no céu, santificado é teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os meus pecados, Pai, assim como o Senhor perdoou aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, Pai, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça esteja sobre nós. Sabemos, Senhor, que habilidade ela envolve também responsabilidade. E quando nós temos algumas habilidades, Senhor, temos que ser responsáveis por cuidar delas, Senhor. Sabemos, Senhor, que não é preciso, não é necessário somente olhar, Senhor, para o alto, mas nós temos que subir também, Senhor. Nós precisamos também não somente ver que a bênção é dada a nós, mas precisamos também subir e fazer a nossa parte. Senhor Jesus, em tuas mãos entregamos a tua serva que orou agora, com singeleza de coração e de forma, Senhor, contrita e verdadeira. Ela fala para ti, Senhor, das lutas que ela enfrenta também. Queremos, Senhor, que o Senhor cubra a tua serva de bênçãos. Dê, Senhor, a tua presença sobre ela no dia de hoje. E que ela, Senhor, seja uma irmã que ora pelos outros, seja uma irmã chamada de canelinha de fogo, para que ela seja uma intercessora do ministério pastoral, do ministério dos jovens, que ela seja uma intercessora da igreja. Enquanto a tua serva estiver de joelho, nós saberemos que as outras pessoas estarão de pé. Também, Senhor, pedimos a ti a tua bênção à irmã Keila, que também é a tua serva que lidera a igreja. Que também, Senhor, ela tenha a habilidade de saber falar, de saber entrar e sair, e que ela fale com intrepidez, Senhor, tendo a palavra certa para ajudar e ativar as pessoas na tua pregação do Evangelho. Em tuas mãos entregamos essas santas irmãs, agradecidos a ti, Senhor, porque elas estão aqui em nosso meio. Também, Senhor, pedimos a tua bênção sobre a irmã Rose. Que a irmã Rose também, Senhor, seja ricamente abençoada por ti no dia de hoje. E que ela, como nossa líder, tenha, Senhor, a tua bênção para si e para os seus. Nós que estamos aqui clamamos a presença do teu Espírito. Clamamos que tua graça seja derramada sobre nós. E por isso te oramos hoje, pois o que mais necessitamos é da presença do teu Espírito. Tudo isso fazemos e oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Bem, irmãos, Amém. a Rose está aí ainda. Não, sim, estou aqui muito emocionada com essa oração da irmã Geni. Muito abençoadora a sua oração. Ela diz aquilo que todos nós temos, a necessidade, a grande necessidade que Deus nos mostre os planos que Ele tem na nossa vida. Deus abençoe a senhora, dona Geni. E Obrigado. Deus abençoe a Keila também. Hoje é seu Bom aniversário, dia. irmã Geni? Bom dia a todos, com Segredo, a não bênção de fala, Deus. não. Ah, No segredo, não fala, não. segredo, já descobrimos. Olha aí, que coisa linda. Ah, ela é muito querida, essa mulher. É Que um amor coisa de linda. pessoa. Que Deus te abençoe, dona Geni. Que as bênçãos que a senhora pediu nessa manhã, que Deus possa conceder. E que Deus dê muita saúde para a senhora. Muita saúde. Obrigado. A senhora é Ela uma fala mulher que ela guerreira. não faz nada para Jesus, né? Mas ela é igual aquele, sabe aquela a florzinha do dente de leão, quando ela abre e vira aquela florzinha? Ela é igualzinha, assim, que o vento sopra e leva a sementinha para todo lado. Ela é É, muito especial. Você é muito especial, Geni. Nós te amamos muito mesmo, viu? Obrigada, muito Irene. querida. Você é Bom muito dia, feliz amada. aniversário, Geni. Deus te abençoe. Irmã Obrigada. Bom Geni, dia. Ah, Rose, ainda tem um pouquinho de tempo, eu queria fazer uma oração pela Geni, pelo aniversário dela aí.
Ah, com certeza. Eu acho que todo mundo se Irmã, agrada de dar esse presente para ela, pedindo e- bênção. Sim, ela merece. irmã Geni, Sim, o aniversário é um dia de celebração. O aniversário é um dia em que Deus deu a vida para a senhora. E lembre-se que a vida ela é um dom de Deus e a senhora tem isso como ativo, um dom de Deus. E a senhora É. precisa aproveitar essa vida que a senhora tem. Por isso que ok. hoje, né, no dia do aniversário, eu estou lembrando a senhora de que Deus sempre sustentou a senhora ao longo dos anos e hoje, nesse ano também, você tem que lembrar que Deus sustentou a senhora. Eu sei que a vida passa muito rápido, né? E é tudo muito rápido aqui nesse mundo, mas Sim, esse aniversário seu é um momento de você se lembrar disso, irmã Geni. Parece que as coisas passam muito rápido, mas Deus é eterno e Ele promete essa vida à senhora. Há um texto bíblico que eu quero compartilhar com a senhora, irmã Geni. sim. Diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o Uhum. nosso coração alcance sabedoria. Eu vou fazer um sermão só sobre Amém. esse texto aqui. Compreenda Uhum. que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a Amém. graça, irmã Geni. Que o Senhor Amém, volte para ti o seu rosto e te dê a paz que a gente Amém. tanto quer, a paz que a amém, senhora tanto quer. E eu quero fazer Amém. uma oração e agradecer a Deus por sua vida, minha irmã. amém. Vamos lá, então. Rose, Diga, Rose, Wellington. Pode falar, Wellington. na verdade eu chamei a Rose, mas eu queria mesmo me dirigir diretamente ao senhor, pastor. Pois É não. que nós temos um amigo aqui, o nome dele é José Carlos Machado. Não, Carlos Roberto Machado. Carlos Roberto Machado. Ele teve um problema com essa doença chikungunya, foi para o hospital, foi tratado, e eles depois consideraram que ele estava bem e o mandaram para casa. Mas agora ele foi internado novamente com um problema pulmonar, problema renal, uma série de coisas. Tá, o senhor precisa que a gente faça uma oração por ele, é isso? Exatamente. Eu Tá bom, então gostaria vamos de orar. pedir ao senhor. Carlos Alberto, tá bom. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, queremos começar, Senhor, orando por esse Carlos Alberto que teve essa doença chikungunya. Que o Senhor o ajude a enfrentar e sair desse problema que ele está passando. E por isso nós estamos intercedendo aqui, pedindo a tua bênção. Que o Senhor esteja com ele. Também, Senhor Jesus, agora queremos voltar os nossos olhos para a irmã Geni. Ela completa mais um ano de vida no dia de hoje. E por isso celebramos a Ti, pois celebramos a vida. Obrigado, Amém. Senhor, por ter Tua serva conosco. Obrigado, Senhor, porque ela está aqui como uma coluna também no Gol Six, Senhor. Que o Senhor Amém. dê a ela a Tua bênção e a apacente. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre ela e sobre as pessoas a quem ela ama, Senhor. Por isso, Amém. que o dia de hoje seja um dia de reflexão, de vida, mas também seja um dia de alegria para a tua serva, pois temos Amém. a vida que o Senhor nos dá. Tudo isso te oramos e entregamos a vida da irmã Geni em tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Amém. Senhor. Obrigada, pastor. Deus Happy abençoe a senhora, birthday, viu, minha santa? Geni. Obrigada, Ana Rodrigues. Ei, minha Ei! querida. Um grande beijo. Obrigada. Deus te abençoe, Mageni. Obrigada, Bom dia.